pessoal, tudo bem? Hoje aqui no programa Ponto G temos um entrevistado especial. Aqui comigo no estúdio da TV Gazeta, o presidente do Recivil, o Genilson Gomes. Ele vai falar, do curso que ele ofereceu em Montes Claros, que foi de qualificações dos cartórios civis de pessoas naturais, e vamos falar sobre algumas curiosidades e demandas aí pelo qual ele pertence e ajuda aí o pessoal nos cartórios, tantos cartórios aí de Minas Gerais e do Brasil. Você quer do Brasil, não é isso? Brasil. Então, Genilson, é uma honra tê-lo aqui no programa Ponto G, na TV Gazeta Norte Mineira. Vamos falar primeiramente do que é o Recivil? Sim. Primeiramente, boa noite para todos os telespectadores, É uma honra estar aqui na cidade de Montes Claros, representando o Recivil, que é o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais. O Recivil hoje ele é um sindicato que tem aproximadamente 1.450 filiados. São 1.450 cartórios em todo o Estado de Minas Gerais. O cartório de registro civil, não é querendo puxar sardinha para o nosso lado, mas dentre todas as especialidades de cartórios existentes, o cartório de registro civil ele é o mais importante. Por que ele é o mais importante? Porque o cartório de registro civil ele lida com cidadania. O cartório de registro civil nós estamos presentes nos principais momentos da vida da pessoa, que é o nascimento, o casamento e o óbito. Então, assim, é um cartório especial. Normalmente, as pessoas que trabalham, os oficiais que estão à frente do registro civil, são pessoas muito dedicadas, vocacionadas, Porque para lidar com o registro civil das pessoas naturais, esse oficial ele tem que ser vocacionado, senão ele não fica no cartório. Então, é um cartório que precisa ser valorizado, ele não tem o valor que deveria ter. Está havendo alguns esforços, principalmente do Conselho Nacional de Justiça, das entidades de classe, entre estas o Recivil, que está buscando essa valorização do registrador civil, esse reconhecimento talvez pelas autoridades e pelo Estado brasileiro, porque a população em geral já reconhece a importância do cartório de registro civil. Por quê? Em Minas, o cartório de registro civil ele está presente nos distritos, às vezes distritos com 300 pessoas, o único profissional do direito que está ali para auxiliar a população é o registrador civil. Então essa população ela tem uma proximidade muito grande com o registro civil e é muito gratificante para nós, poder oferecer esse serviço de muita importância para a sociedade brasileira. Atualmente, o que mais se fala dentro da questão dos cartórios em si, propriamente dito? O que está na moda hoje, se é assim que posso dizer? Bom, o cartório de registro civil, nos últimos 8, 10 anos, ele sofreu várias alterações legislativas. Essas alterações foram para melhor, visando inclusive a desburocratização, aliviar o judiciário. Eu poderia destacar aqui uma de grande importância, que talvez quem precisou há uns anos atrás tinha muita dificuldade, que era retificar um nome. Às vezes o nome da pessoa, no registro de nascimento tinha lá, vamos supor, Tiago com H. Uhum. E nos documentos dele estava o Tiago sem o H, só com I. Uhum. E essa pessoa, às vezes, tinha que entrar na justiça, contratar um advogado, e às vezes esse processo ficava 3, 4 anos, 5 anos, para poder fazer essa retificação. Hoje, basta a pessoa procurar o cartório de registro civil. Recentemente, teve uma alteração legislativa que alterou a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, permitindo que esses erros, pequenos erros que não exigem maior indagação, que são fáceis de serem comprovados pelo oficial, ele pode fazer um requerimento, o usuário vai ao cartório, faz um requerimento de alteração desse erro, de retificação desse erro. Esse oficial monta um processo com toda a documentação, as cópias, comprovando que foi um equívoco do aquele oficial à época que colocou
um H onde não existiu, ou então que tirou o H. E aí o oficial pode administrativamente dar um parecer favorável e já está retificado. Às vezes em 20 dias, 30 dias, já está resolvido, coisas que às vezes levavam 4, 5 anos. Então é muito importante, tem outras coisas mais importantes, mas eu destaco esta que foi muito benéfico para a população. Gente, o cartório é de fundamental importância para a vida de qualquer ser humano. Lá você nasce, né? Lá você casa e lá você morre. É interessante falar isso, né? E os livros, é interessante. O livro A, você nasce. O livro B, você casa. E o C é o óbito. É interessante isso, né? E ninguém, eu acho que imagina isso. E tem outros livros, né? Tem o livro D de proclamas, que são aquele livro onde vai casar, a gente publica o edital de proclamas e ele vai para esse livro D, o livro de proclamas. E o livro E, esse livro é o livro especial. Esse livro, a gente registra interdição. Olha, para você ver. Você aí de casa sabe o que é isso? A interdição, pois é. Interdição, normalmente, a pessoa perde a capacidade de praticar os atos da vida civil. Aí a gente é nomeado um curador, né? Isso é feito judicialmente. Aí o juiz envia um mandado judicial para o cartório de registro civil para fazer o registro dessa interdição. E aí, em seguida, por que é feito esse registro dessa interdição? Porque para dar publicidade para terceiros interessados, por exemplo, a pessoa está comprando um imóvel, né? Aí ela quer saber se aquela pessoa pode praticar os atos da vida civil. Ela vai até um cartório de registro civil do local do imóvel ou do local da residência daquela pessoa e pede uma certidão do livro E, para saber se essa pessoa está interditada ou não. Né? Se ela não tiver, a gente dá uma certidão negativa, ela fica tranquila para poder comprar esse imóvel. É a certeza de que essa pessoa não foi interditada. Olha, gente, a gente pensa que é simples, mas não é tão simples assim. Envolve sua vida inteira, na verdade. O cartório conta a sua vida inteira. Posso dizer assim? E o livro ainda tem, eu gostaria de acrescentar, ele faz a transcrição do nascimento no exterior. A pessoa nasceu no exterior, né, pais brasileiros, quando ela vem para o Brasil, ela faz a transcrição. Essa transcrição, ela é feita se o documento que chega ao cartório, ela faz tanto a transcrição do nascimento, como do casamento, quanto do óbito no exterior. Quando ela traz esse documento para o cartório, se tiver em língua estrangeira, ela tem que procurar um tradutor público juramentado da Junta Comercial de Minas Gerais. Tem um cadastro na Junta Comercial com todos os tradutores para cada língua, faz a tradução daquele documento, em seguida ela registra no títulos e documentos, no cartório de títulos e documentos, e só então vai ser registrado no livro E do cartório de registro civil. Gente, então esses livros realmente fazem toda a diferença na sua vida, são de fundamental importância. E o oficial de cartório tem um poder na mão muito grande. Eu não diria poder, né? Mas assim, a gente tem ali todos os dados da pessoa, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai casar, vou dar um exemplo, a pessoa vai casar e a gente pede uma certidão atualizada. Você já deve ter ouvido alguém falando isso. Fui no cartório, pedi uma certidão atualizada. Mas por que uma certidão atualizada? Hoje, o Código de Normas de Minas exige que seja uma certidão que tenha menos de 90 dias. Por quê? É justamente porque aquilo que eu citei da interdição. O que acontece? Quando a pessoa nasce, o registro dela não é estático. Se ela retifica o nome, é feita uma verbação no livro. Se ela casa, a gente anota, manda comunicar no cartório onde ela nasceu que ela casou no meu cartório, aí ele anota lá que ela casou. Se ela divorcia, a gente averba o divórcio no livro. Então, casa de novo, anota, faz a anotação novamente. Então, é muito dinâmico. O registro ele é dinâmico, ele não é estático. Então, a gente pede atualizada para saber o que aconteceu com essa pessoa. O histórico dela está lá. Tá vendo, gente? O seu histórico está todo aí no cartório aí da sua cidade. Pelo menos da cidade que você foi registrado. E uma vez registrado nessa cidade, tudo tem que passar por lá, não é? Justamente. Né? O vínculo fica lá. Vamos terminar essa entrevista falando dos tópicos fundamentais que você trouxe aí
para o pessoal que participou aí da qualificação? Pois é, dentre esses tópicos a gente trouxe o provimento 82, que esse provimento 82 ele foca principalmente quando a mulher casa e altera, ela divorcia e altera, volta a usar o nome de solteira. Então fica o nome diferente no registro dos filhos. Ah, é um trem complicado. Entendeu? Então, Nossa, esse provimento ele possibilita que seja feita essa averbação, antes não podia. Aí pode averbar esse nome dela de solteira, né, que ela voltou a usar o nome de solteira, para mostrar que agora ela não tem mais aquele nome de casada. Pensa bem, vamos supor, atualmente a mãe, né, ela tem um filho, aí de repente ela separa desse marido que tinha um nome, né, no registro da filha, exemplo, e aí ela vai, separa e de repente casa de novo. Já, por exemplo, volta para o nome de solteiro, mas de repente essa mãe casa-se de novo e coloca o sobrenome do marido, atual marido. Pois é, o que acontece? Dava muito problema, a mulher casava, aí registra o filho, vamos supor, Souza Silva, né? O Souza dela, o Silva do marido. E o nome originário dela era Souza Oliveira. Aí ela divorcia e volta para Souza Oliveira. Só que no registro do filho está como Souza Filho. Esse filho às vezes chegava lá e não batia o nome da mãe, porque estava lá o nome de casada com o nome de solteira dela, porque ela verbou o divórcio e voltou a usar o nome de solteira. Então, quando você averba no nascimento do filho, vai estar lá essa verbação falando, olha, essa mãe, apesar dela assinar aqui Souza Silva no registro dele, ela voltou a assinar Souza Oliveira, o nome de solteira, então, porque ela divorciou. Então, vai vir a verbação no embaixo da certidão do filho. É aí que está o problema da certidão atualizada, entendeu? Para evitar esses transtornos na vida da pessoa. Entendeu? Bacana, né? Vai ajudar e muito. E teve mais um tópico também, mais um aí para você. Tem a questão nesse mesmo provimento, fala da questão da viúva também, né? Ela pode voltar a usar o nome de solteira. Ah, ela pode usar o nome de solteira. Interessante, a viúva voltar a chamar teu nome de solteira? Sim, sim. E além desse provimento, a gente vai falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que essa lei... Importantíssimo esse Importantíssima. É uma lei que, para o cartório de registro civil, nós inclusive fizemos um treinamento, uma live sobre a LGPD recentemente no YouTube, foi transmitido para todos os oficiais, teve uma presença maciça. É uma lei muito importante, por quê? Porque o cartório de registro civil, a gente está com o cadastro da pessoa ali todinho, é o que eu falei, a gente está com o histórico da pessoa. E o profissional que trabalha no cartório, ele tem que ter muito sigilo. Né? Esses dados não podem vazar de forma alguma, né? Porque às vezes nós temos ali dados com segredo de justiça. Né? As pessoas não sabem, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa ela foi testemunha de um processo de um crime organizado, entendeu? Essa pessoa, às vezes, ela corre risco de vida. Né? E aí, para proteger essa família dessa pessoa, altera-se o nome dela. Altera todos os nomes dos familiares e dela. E a gente registra isso, essa alteração, né? Mas não pode ser divulgado. Isso não pode ser dado publicidade. Então, são dados, assim, tem coisas que não podem ser, questão da adoção. Né? A adoção, os pais biológicos, aquele registro é cancelado, isso não pode vazar, que aquela pessoa, hoje você, numa adoção, você emite uma certidão, não pode de forma alguma ter qualquer indício de que essa pessoa é adotada. Tá? Então, assim, o cartório de registro civil tem que ter muito cuidado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente lida, ali no cartório, a gente está o tempo todo manuseando, né, livros, papéis, processo de habilitação, às vezes... Então é uma responsabilidade. Muita tamanha, responsabilidade, né? muita responsabilidade. Então, gente, você deve ter qualificado muito bem aí o pessoal do norte de Minas, né? Os oficiais do norte de Minas. Quantas pessoas participaram? Cerca de quantos? São 60 pessoas que participaram. Um número substancial, né? Um número substancial. Nós tivemos uma certa restrição, Alessandra, porque por causa da pandemia, o local, o auditório onde nós contratamos para fazer o evento, ele tem essa restrição.
ele pediu que fosse somente 60, apesar de ter 120 lugares, mas que fossem somente 60. Ter o espaçamento. Para ter o distanciamento, tudo direitinho. A gente está cumprindo todos esses protocolos, né, para não ter problemas. A gente sabe que muitas pessoas, os oficiais, a maioria já vacinaram, né, já tomaram as 2 doses. Mas a gente tem que continuar atento com a pandemia, que não é brincadeira. Inclusive, nosso cartório é o principal testemunha dos óbitos, do aumento dos óbitos. Né? Estávamos na linha de frente da pandemia. Inclusive, eu gostaria até de fazer aqui um protesto. O Recivil e a nossa associação fez um pedido ao Ministério da Saúde que desse a prioridade na vacinação dos oficiais de registro civil das pessoas naturais, porque a gente estava na pandemia trabalhando e a gente recebia parentes de pessoas que morreu de Covid, levando documentos, a gente manuseando documentos que vinham de hospital, só que eles não tiveram essa sensibilidade. E indeferiram o nosso pedido. E um detalhe aí que poderia ter feito muita diferença, né? Poderia ter feito, inclusive nós perdemos colegas por Covid-19, né? Nós tivemos uma perda muito, até aqui em Minas, significativa, tá? Então, assim, inclusive o colega aqui do norte de Minas faleceu por Covid, não sei se foi por Covid, mas teve colegas que faleceram por Covid. E a gente, assim, estávamos muito preocupados, né? Tentamos, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, mas tudo indeferiram. Até porque tem um certo preconceito com os cartórios, né? As pessoas, assim, alguns da sociedade, algumas autoridades, acham que cartório é tudo milionário. Cartório de registro civil, né? Não é. A grande maioria dos cartórios hoje tem muita dificuldade de sustentabilidade. Inclusive, o nosso sindicato, a gente está buscando, né, trazer fazer convênios. Não sei se eu já posso falar sobre os ofícios da cidadania, não sei se você quer deixar mais para frente para perguntar, mas os ofícios da cidadania, os cartórios de registro civil, uma lei de 2017, definiu que os cartórios de registro civil são os ofícios da cidadania. E os cartórios de registro civil hoje, eles podem celebrar convênio com órgãos públicos e com órgãos privados para prestar serviços de grande importância para a sociedade, como, por exemplo, emissão de CPF da Receita Federal, identidade. O cartório de registro civil de Minas, o sindicato Recivil, a gente já tem na lei a previsão, né, para poder a gente celebrar esse convênio de emitir, por exemplo, tem cidades que não tem, a pessoa tem que deslocar às vezes 80, 100 quilômetros para tirar uma identidade. Ela poderia, é um custo, né, alto, entre outros. Custo alto, ela tem o custo de deslocamento, ela tem o custo de, às vezes, o risco de vida, pegando estradas, às vezes, perigosas, e ela poderia ali, ao lado da sua casa, no cartório de registro civil, procurar resolver esse problema, entendeu? E são muitos municípios precisando aqui em Minas, né? Porque tem muito município pequeno. Eu quero agradecer a sua presença, viu? Você que abrilhantou o programa de hoje. E é isso, gente. O programa de hoje falou aí com o presidente do Recivil, o Genilson Gomes. Vamos agora ao quadro Sexualidade Sem Neura, com a doutora Aline Carvalho. Então, fique ligado.